Mas eu queria avisar uma coisa para vocês. Todos vocês vão morrer. E eu também. Graças a Deus. O espírito Manuel Filomeno de Miranda costuma dizer que morrer é muito fácil. O difícil é desencarnar. Porque morrer, quem morre é o corpo. E o corpo chega um momento, como todas as coisas imperecíveis, que são as coisas que podemos ver, tocar, sentir, cheirar, usar os nossos sentidos para percebê-las, são coisas do mundo impermanente. Portanto, coisas que vão ter começo, meio e fim. Né? Nascer, né? Viver, crescer, desenvolver, morrer e continuar sendo, conforme está escrito, não dessa forma, mas de forma semelhante, lá em Père Lachaise, no túmulo do codificador. Né? Essa frase que evolui sempre, vamos estar sempre, porque a gente sai da vida, mas continua na vida. Porque a vida é uma só. Começa e não tem fim. Tem começo, mas não tem fim. Na realidade, o que fazemos são incursões periódicas no mundo físico. E a gente chama isso de reencarnação, que é um princípio fundamental para o nosso entendimento do processo mais importante que a doutrina espírita pode nos conceder, que é a ideia de quando fazemos a pergunta por que somos espíritas. Certa vez um companheiro numa palestra fez essa pergunta: por que você é espírita? Porque muita gente frequenta o centro espírita, participa das atividades, ajuda nas tarefas, campanha do quilo, atividades mediúnicas, enfim, fazendo as diversas tarefas que são enormes na casa espírita. Né? Mas a pessoa, se perguntar para ela por que ela está ali, ela não sabe responder. Aí a pessoa diz assim: eu gosto da centro espírita porque aqui tem reencarnação, eu sei que eu não vou morrer, vou voltar. Mas se você quer só aceitar a reencarnação, então se você é espírita, há outras religiões que também aceitam a reencarnação. Então, pela reencarnação é muito pouco. O verdadeiro princípio, o verdadeiro motivo pelo qual nós acabamos nos tornando espíritas é porque a doutrina espírita é a única doutrina, única, não tem nenhuma outra, que não fala que nós somos espíritos decaídos, ou seja, que nós fomos criados perfeitos, cometemos erros, né? Cometemos enganos, equívocos, e aí fomos retirados dessa situação de perfeição, porque a pessoa perfeita, o ser perfeito, estaria numa situação de viver no paraíso, e foi retirado do paraíso e foi colocado aqui nesse planeta que a gente sabe que é de provas e expiações. Na realidade, a doutrina espírita é a única que diz que nós não fomos criados perfeitos, nós somos criados perfectíveis. E fomos, no nosso início, pergunta 115 do Livro dos Espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes, isto é, sem ciência, sem nenhum atavismo, nenhuma ideia, nem mesmo da nossa própria individualidade. E fomos gradativamente avançando, evoluindo, até chegarmos no ponto que nos encontramos hoje. E só estamos no planeta de provas e expiações
porque precisamos aperfeiçoar a nossa capacidade de compreensão da vida. E a Terra é um planeta como milhares de outros na mesma condição da Terra, não é? Porque a gente fica pensando assim, mas a Terra está tão difícil, tanta dificuldade, tantos problemas, que não são só aqui, né? Eu vejo agora, estamos lá em Paris, na Olimpíada, as coisas que aconteceram lá, coisas terríveis, nos primeiros dias antes da Olimpíada, e o movimento de grande intensidade com a questão da segurança, que está muito difícil de ser controlada lá. O mundo está assim. É um momento pelo qual estamos passando. Mas eu estava ouvindo o Haroldo Dutra dizer um dia desse assim, pois é, tem espírita que diz assim, Deus perdeu o controle. Deus perdeu o controle. Será que será que é o primeiro planeta de provas e expiações que está sendo guindado a situação de planeta de regeneração? Será que o Senhor da vida não tem experiências anteriores com outros planetas? Nós temos a nossa galáxia com 200 bilhões de estrelas ou melhor, 200 bilhões de galáxias. A nossa galáxia tem outras galáxias, outros sistemas dentro dela, e são 200 bilhões de galáxias iguais ou maiores que a nossa. Então, esse universo que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, que já se pode pesquisar, mas há certeza já, isso de estudo científico, de que esse universo é só uma parte do universo. Existem universos outros, paralelos a esse, que nós desconhecemos. Então, por isso que, aproveitando a deixa do teatro, né? Muito bem, interessante, muito, vamos dizer assim, didático e que serve muito para o nosso escarmento, como diz a Joana de Ângeles, né? para a nossa experiência como seres aqui nos desenvolvendo nessa terra. Eu fiz essa afirmação inicial, todos nós vamos morrer, graças a Deus, né? E aí a gente precisa estar sempre atento para isso. E quando a gente fala disso, você pelo amor de Deus, não fala disso. Não fala disso. E a gente devia falar sempre disso. E isso é fundamental. O nosso tema que foi determinado, foi a cada um segundo as suas obras. Esse tema, ele está no Evangelho em vários locais. E na Bíblia como um todo, tem mais de 40 citações desse mesmo Jaez. No Velho Testamento, no Levítico, por exemplo, no Evangelho, nas epístolas de Paulo, né? E até no Apocalipse nós temos referência a essa questão. E nós sabemos que a lei de ação e reação é uma lei que existe desde a antiguidade, que é conhecida desde a antiguidade, a mais remota antiguidade, mas que foi estatuída como uma lei física no século XVII por Isaac Newton, né? Toda ação corresponde a uma reação, né, da mesma intensidade em sentido contrário. Isso é lei da física chamada newtoniana, a física clássica, mas também uma lei moral, porque a gente ouve hoje muitos cientistas, muitos neurocientistas trabalhando com diversas plataformas nas quais a cura, né, tratamento das doenças são realizados através das mentalizações
das ideias que podem ser implantadas na mente da própria pessoa, através da própria oração ou da meditação, e isso está hoje comprovando, através de experiências em grupos de milhares de pessoas, muitas pessoas, são grupos enormes, que são de pessoas não religiosas, eles trabalham puramente com ciência e publicam esses trabalhos em várias revistas e opúsculos e livros voltados para esse conhecimento. Hoje, já a partir do início do século passado, né, a gente vai encontrar comprovação científica, por exemplo, dos milagres que Jesus operou, comprovando a afirmação que ele fez de que aquilo que eu faço, vós podeis fazer e mais ainda. E mostrando que, na realidade, o indivíduo recebe de acordo com aquilo que ele próprio estabelece nas suas andanças. Veja que Jesus curou a muitos, ou melhor, ele não curou ninguém, porque ele nunca disse que curou. Você precisa assim, vai em paz, tua fé te curou, né? E pedia para que a pessoa não pecasse novamente, para que não acontecesse coisa pior. Então, o que seria esse pecado? Seria a pessoa se desligar daquele sentimento básico, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Quando aquele jovem rico se aproximou de Jesus, dizendo que queria segui-lo, Jesus perguntou para ele se ele seguia esses princípios, se ele se dedicava ao amor a Deus, e se ele já amava o seu próximo como a si próprio, ele já praticava isso. Aí Jesus diz para ele, então vai, vende tudo que tens e distribui aos pobres, vem e segue-me. E aí o rapaz ficou muito triste, porque ele teria que se desfazer da riqueza. Mas não era de uma riqueza que ele já tinha posse dela. Ele diz assim, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Aí a gente, quando lê, acha que o pai dele tinha morrido, estava o corpo lá num local qualquer, sobre uma tábua, uma mesa, esperando para ser sepultado. Não é essa a ideia. A ideia real é que os judeus, o filho primogênito, espera que o pai faleça, que o pai morra, para que ele possa herdar a fortuna. Então ele estava dizendo, deixa eu primeiro enterrar meu pai, deixa o meu pai morrer, deixa eu tomar posse da fortuna que me está reservada, e aí eu vou poder seguir. Muitos de nós ainda fazemos isso. Quando eu tiver recurso, eu vou ajudar lá o Fé, Esperança e Caridade. Quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar a instituição tal ou qual. Enfim, a gente ainda espera que a gente tenha recursos monetários, financeiros, para poder ajudar. Toda a gente pode ajudar sempre, né? E a prática do bem não está propriamente em dar coisas, mas está em dar a si próprio, em dar-se, dar a si mesmo. E à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai viajando pela vida, a gente vai aprendendo que a melhor forma, né? Por exemplo, aqui assistimos na peça aqui, a pobre irmã que queria frequentar o centro espírita, e ela, algumas vezes, ela também ficava um pouco assim, irritada com o seu companheiro, que não queria permitir que ela fosse. Talvez ela devesse concordar um pouco mais com ele, sem concordar, discordando, né? Quer dizer, sem se irritar, sem ficar abispinhada com a situação, porque à medida que a gente se modifica, a reação do outro contra nós é sempre gerada por nós mesmos.
Somos nós próprios que geramos as situações de conflito. Quando a gente passa a aceitar a situação de uma maneira assim, tranquila, no caso do casal, né, o homem e da mulher, por exemplo, que é uma coisa clássica da nossa sociedade, né, eu sempre falo para os meus clientes, meus amigos, assim, diga sempre a última palavra. Sim, senhora. E eu fiz uma entrevista há algum tempo atrás, numa emissora de rádio espírita, há algum tempo atrás, Rádio Boa Nova, lá em São Paulo. E aí eu estava me pedindo para relatar minha vida. Eu não sei, os que me conhecem aqui sabem da minha origem. Eu fui jovem aqui nessa casa aqui, não era proprietador da casa, eu não morava aqui em Nova Iguaçu, mas eu estava sempre aqui, porque eu frequentei, com 15 anos eu comecei a frequentar o Lar de Jesus, e me enamorei de uma das meninas que eram criadas lá, e nos casamos, né? E tivemos 3 filhos, e criamos mais um. E depois de um certo tempo, quase 20 anos, nós decidimos nos separar. E aí depois eu tive mais 3 relações, também muito duradouras, porque eu sou uma pessoa que acredita na família. E aí a gente, para poder acertar a família, tem que tentar. Se você não tenta, não consegue, tem que tentar, tem que procurar sempre acertar. E aí eu nunca tive uma briga com nenhuma das minhas companheiras, nem com as famílias, todos se arrumaram bem. E a minha primeira esposa, que era filha de Leopoldo Machado, fundador desta casa, eu tive a felicidade do último Natal e o último Ano Novo da vida dela, ela passar na minha casa, lá em Mendes, com a minha atual esposa que está sentada aqui. E ela teve a oportunidade de dizer para nós que tinha sido o melhor Natal, o melhor Ano Novo da vida dela. Ficou a semana inteira conosco e pediu se ela podia voltar no ano seguinte. É claro que nós concordamos plenamente. Só que, infelizmente ou felizmente, sabemos, ela desencarnou antes de chegar o próximo Natal. Ela estava bem, ela tinha tido uma doença grave, mas tinha se recuperado, estava bem. Mas de repente houve qualquer fenômeno, que não vale a pena, a gente até sabe o que foi, mas não vale a pena comentar. Ela desenvolveu novamente a doença e foi muito rápido e desencarnou. E aí o rapaz da entrevista me perguntou assim, mas como é que você conseguiu que essas suas companheiras, todas essas pessoas com que você conviveu, não houvesse briga, não houvesse entendimento? Então eu fiz uma brincadeira, fiz uma praia. Eu dizia assim, quando a ex-mulher ligava, eu não dizia alô, eu dizia, quanto é? Aí ela disse, não, meu bem, só liguei para saber como é que você está. Eu disse, não, mas quanto é? E acabava saindo, né? Não, é tanto, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. E eu sempre dava uma importância um pouco maior, porque eu sabia que aquelas vezes não era suficiente. As pessoas são muito delicadas e tem muito assim, quando a gente escolhe bem as pessoas tentam sempre preservar você e não pretendem nunca te explorar. Então você vê que aquilo é preciso mais recursos, você ajuda, faça a sua parte, ajude. E aí sempre vivi muito feliz, muito tranquilo, mesmo tendo essas situações de separação que foram, de certa forma, bastante tristes, né? Mas que recuperei rapidamente e eu sou um homem muito feliz, muito realizado e tenho a minha consciência tranquila que sempre realizei o que de melhor pude fazer. E quando eu me deram esse tema, cada um segundo suas obras, quando eu penso nesse tema, eu fico sempre pensando assim, meu Deus do céu, quando eu desencarnar, o que será que vai ser cobrado de mim? Porque a minha vida foi uma vida que deu tão certo, tudo me ocorreu tão favoravelmente, tudo me foi tão feliz, alegre,
Porque, na realidade, a gente tem a vida mais alegre e mais feliz na medida em que a gente enxerga a vida com essa ótica. Porque na medida em que você aceita as coisas que lhe são oferecidas pela vida, e que a vida coloca na sua frente essas coisas, você deve sempre procurar aceitar. Mesmo quando você tem a ideia de que aquilo parece que não é muito bom. Não gostei dessa, eu queria outra coisa, mas aconteceu desse jeito, eu vou aceitar. E, repentemente, a gente chega à conclusão, depois de passado algum tempo, que se a gente tivesse obtido aquela coisa do jeito que a gente queria, talvez a gente tivesse entrado numa situação de grande dificuldade, porque a coisa, geralmente, não sabemos escolher, escolhemos mal, e essa má escolha, às vezes, faz com que a gente passe por grandes dificuldades, né? A gente costuma dizer assim: peça a Deus que te dê sabedoria, e peça a Deus que te dê aquilo que você merece e aquilo que é bom para você. Porque, na realidade, nós não sabemos o que é bom para nós. Nós ainda temos dúvida do que é realmente as nossas, o que são as nossas necessidades. E se a gente pensasse, e por isso que eu costumo também dizer, não é importante a gente ser espírita, embora isso seja importante, mas não é tão importante. É mais importante nós vivermos como espírito. E se nós vivemos como ser espiritual, pensando sempre que somos um ser espiritual encarnado, não somos o corpo, somos uma alma encarnada, fica tudo mais fácil, porque muitas das vezes as dificuldades que chegam para nós são, na grande maioria dos casos, soluções para a nossa vida. E os problemas que surgem no nosso dia a dia vão sendo resolvidos gradativamente. Aliás, tinha aqui um companheiro nosso, frequentou muito essa casa, foi presidente do atual CERJ, naquele tempo tinha presidente do CERJ, hoje é colegiado, né? E ele foi a antiga Federação do Estado do Rio de Janeiro, e chamava-se Antônio Paiva Melo. Era um homem muito inteligente, um grande palestrante. Ele falava brincar e dizia assim: nós não temos problemas. Onde tem problema é no livro de matemática. Nós temos assunto. Quando a gente não resolve o assunto, aí vira problema. Então, se a pessoa viver com a ideia de ser espírito, com a ideia de termos assuntos que precisamos solver gradativamente à medida que vai chegando a hora de resolvê-los, e for dando provimento às coisas da vida, no seu horário, no seu momento adequado, a vida fica muito simples, muito fácil. E esse professor, esse mestre, esse advogado, doutor Antônio Paiva Melo, ele também dizia que as coisas difíceis são aquelas que a gente não sabe. Se você não sabe, procure saber. Por isso, o Espírito de Verdade, ao despedir-se de Allan Kardec, disse a ele: espíritas, né, no primeiro conselho, amai-vos. E o amor é a primeira experiência que nós devemos, como espírita, buscar. Primeiro, o amor a você mesmo. Muitas pessoas falam tanto em amar o próximo, mas não se amam. Porque amar a si mesmo não é ser narcisista, não é achar que você é o rei da cocada preta, é achar que você é o máximo da vida, não é isso. Amar a si mesmo é você buscar nos diversos degraus da sua vida, né? Na alimentação, o sono, o repouso, o trabalho, a convivência com as demais pessoas, fazer uma boa seleção das pessoas com as quais você convive, né? Porque se você se relaciona com pessoas que não são de boa índole,
a não ser que você esteja muito estabelecido, bem estruturado na sua vida, você corre o risco de ser corrompido por elas. Né? Lembro da peça aqui, do cavaleiro que ofereceu por a morte. Não, você quem sabe, se eu te dou qualquer coisa, você me dá mais um tempo aí. A gente está sempre sendo convidado a fazer alguma coisa que não é justa. Por isso que na pergunta 621, nós vamos encontrar lá a ideia de onde está escrita a lei de Deus. A lei de Deus está escrita na consciência, segundo os Espíritos nos dizem essa pergunta. E essa lei de Deus que está escrita na consciência, então precisamos acessar a nossa consciência. Mas como acessar a consciência se nós não procuramos nos conscientizar, né, da nossa situação de espírito imortal? Precisa estar todo o tempo pensando que nós estamos aqui para aprender, para desenvolver as nossas potencialidades, que são muitas. Né? Os cientistas, esses neurocientistas que eu falei, eles estão fazendo um trabalho mostrando para as pessoas como que elas podem desenvolver as suas potencialidades. E muitas dessas pessoas têm tido reações e têm tido experiências incríveis. Pessoas que eram cegas de nascença, que passaram a enxergar de repente. Paralíticos também, de longa data, que voltam a andar. Mostrando que a doutrina espírita está correta, quando diz que não há milagre. Tudo é lei natural, tudo é possível. E que Jesus também está correto, quando ele reafirma aquilo que eu já falei antes aqui, que é tudo que eu faço, vocês podem fazer também, e mais ainda. Então, essa lei clássica, não é? Ela vai ser aplicada, a lei da ação e reação, que vai dar a cada um segundo as suas obras, ela vai ser encontrada na literatura espírita. Quem já leu há 2000 anos, que é exatamente a vida do espírito Emmanuel, né? Que era naquela ocasião, há 2000 anos, na época de Jesus, o senador Públio Lentulus, né? Que era um homem orgulhoso, vaidoso, que conviveu com Jesus e teve um encontro com Jesus, né? E pôde ouvir do mestre a seguinte frase: senador, agora ou daqui a milênios. Quer dizer, o senhor faz a viagem para dentro e abandona todas essas condições que o senhor a ama tanto e passa a viver como ser espiritual, ou só daqui a milênios. Isso está aí. Nós vimos que depois, 50 anos depois, tem um outro livro, que é 50 anos depois, quando ele, saindo daquela situação de Fausto, de riqueza, em Roma, ele vai viver como o escravo, né, judeu, grego, Nestório, numa família que ele já tinha conhecido 50 anos antes. E ele vai ser o servidor daquela casa e vai trabalhar como escravo. Então, ali, retornando nessa encarnação, mostrando que a cada um segundo as suas obras, porque o que ele plantou foi uma condição de explorar. Ele era um homem muito bom, um homem muito inteligente, muito amigo dos seus amigos, mas ele menosprezava muito as pessoas de classe social inferior a dele. E agora ele reencarna como um escravo, para que poder valorizar aquela situação. Muitas pessoas vivem sozinhas, dizem, não tenho família, minha família foi embora, minha mãe desencarnou, meu pai foi embora, eu não tenho. Essa pessoa, se ela fizer, e aí isso está aqui no capítulo 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, causas das aflições, causas atuais e causas anteriores das aflições,
vai mostrar que essa pessoa provavelmente, numa encarnação recente, não valorizou a família. Tinha a família, né? Podia conviver com ela, dar valor à família, mas por um motivo qualquer, orgulho, vaidade, né? Amor próprio, acendrado, porque a gente pensa que amar a si próprio é ter amor próprio, e amar a si próprio não é ter amor próprio. Exatamente, amar a si próprio é amar ao outro, porque na medida que a gente ama o outro, nós estamos amando a Deus, e nós precisamos amar primeiro, antes de tudo, a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, e aí vem o resto, né? Então, a partir dessa, e essa lição também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos encontrar no capítulo 11, não é? no item 8, o Espírito Lázaro dando uma lição completa do que seja o processo evolutivo, dizendo que no princípio nós temos instintos, depois, mais à frente, nós vamos ter sensações, porque decaímos, porque temos equívocos, temos erros, e as pessoas costumam dizer, errar é humano. Errar não é humano, os cães também erram e não são humanos. O que é humano é corrigir os erros, corrigir o erro que é humano. Então, a pessoa decai, encontra a sensação, mas depois ela se regenera, ela passa a reconhecer a necessidade que ela tem de compreender a si própria, e compreendendo a si mesma, ela pode passar a compreender o outro. Aliás, a própria psicanálise vai nos dizer isso, quando Sigmund Freud vai nos mostrar que quando o bebezinho mama no seio da mãe, ele pensa inicialmente que aquele seio faz parte dele, mas à medida que ele vai desenvolvendo a sua percepção, ele vai vendo que aquela pessoa que o amamenta é uma outra pessoa, e só a partir daí é que o reconhecimento do outro faz com que ele possa reconhecer a si próprio. Então, quando nós aprendemos a amar o outro, a entender o outro, a compreender as suas necessidades, as suas dificuldades, porque se a pessoa não nos entende, se ela não nos compreende, é porque o nível de compreensão dela, naquele momento, ainda não atingiu o patamar da nossa compreensão. É difícil duas pessoas com o mesmo nível de compreensão. As pessoas são diferentes, têm meios de perceber as coisas diferentemente. A própria realidade objetiva, e está provado isso, eu fiquei muitos anos estudando sobre a realidade objetiva, li até um livro 4 vezes, de um grande autor chamado Jaci Menezes, que era reitor da Universidade do Estado da Guanabara, antigo, né, que hoje seria o UERJ. Ele escreveu um livro que era Filosofia da Realidade Objetiva. Eu li 4 vezes esse livro, depois da 4ª vez eu decidi desistir. Não entendo, eu acho que eu não. E só agora, passado tantos anos, estudando esses novos neurocientistas, estudando o que é a percepção e o que é a realidade, né? A realidade é uma condição formada dentro da nossa cabeça, ou melhor, dentro do nosso eu, né? Ela é formada pelos programas, se a gente comparar a nossa própria personalidade com um computador, um programinha que roda em segundo plano dentro de nós e que foram injetados em nós através da nossa experiência na família, no nosso desenvolvimento, no crescimento, na própria vida intrauterina e mesmo antes do nascimento, nós estamos incorporando programas, pequenos programinhas que vão rodar lá no nosso subconsciente e que vão fazer a gente tomar atitudes, e a gente vai descobrir que 95% das coisas que a gente faz não são conscientes. Há um livro chamado Quem Somos Nós, em que eles afirmam lá que nós temos 40 gigabytes,
40 bilhões de gigabytes de informação durante um dia inteiro. Mas nós só temos capacidade de absorver 2 megas, quer dizer, 2.000, de 40 bilhões, 2.000. E desses 2.000, só fica para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa compreensão do mundo no qual nós vivemos, uma parcela muito pequena, que é aquilo que dá para a gente compreender e entender. Então, a visão do mundo, que é um mundo, segundo os cientistas, nós criamos o universo para a nossa mente, aquilo que nós convivemos com as coisas em torno de nós, são criações da nossa própria mente. Aliás, Einstein já dizia isso, e ele dizia que o universo era um grande pensamento aí do Criador, mas de acordo com o planeta que você está, a influência das pessoas que ali habitam torna-se uma coisa objetiva, que vai dar aquela realidade daquelas pessoas que ali estão uma diferença, e as pessoas não sabem se o amarelo que um vê é igual ao amarelo que o outro vê, se o verde que um vê é igual ao verde que o outro vê, porque cada um tem uma forma de enxergar. E a gente sabe que, na realidade, as cores não existem. Então eu parei para ver se alguém discordava disso. E eu vou falar outra coisa, o tempo também não existe. São convenções humanas. Porque, na realidade, a cor é uma vibração da matéria que vai dar a cor. E cada um vai ver de acordo com aquilo que é capaz de perceber. Então, quando a gente começa a cobrar do outro atitude X ou Y, nós estamos querendo que o outro seja igual a nós. E isso é absolutamente improvável e impossível. E à medida que a gente diz assim, não, ele pensou daquele jeito, quem sabe? E aí, por isso que eu falo aqui, o homem sábio sempre fala a última palavra para sua mulher. Sim, senhora. Concorda com ela. Tem uma moça que está rindo ali. Ela entendeu. Tem outra rindo ali também. Então, o homem sábio sempre diz para a sua esposa: sim, senhora. Última palavra, por favor. Como é que eu vi um menino lá na minha casa, hóspede essa semana, dizer para a namorada isso, meu bem, você que sabe. É um menino novinho, mas já sabe, ele já sabe como lidar com essa situação. Esse é o primeiro caminho, gente, que a gente tem que seguir para poder fazer com que o universo conspire a nosso favor. E que para que nós possamos receber as coisas de acordo com a nossa necessidade e com o nosso desejo também, porque a gente precisa também, às vezes, atender o nosso desejo, né? Porque a gente também é filho de Deus. Eu deveria agora citar para vocês um fato que está descrito no livro Ação e Reação, quando André Luiz está sendo orientado pelo assistente Silas, e eles vão socorrer um jovem que agora já não era tão jovem mais, mas que desde a adolescência, desde muito jovem, estava sendo perseguido por 2 espíritos obsessores. Os 2 espíritos eram um chamado Leonel e outro chamado Clarindo. E eles perseguiam esse rapaz de uma maneira terrível. E ele já estava já chegando na idade madura, e estava sendo implantado na mente dele, vamos dizer assim, chips mentais. Quando a gente fala chip mental, não é chip de computador, é um chip mental, são ideias que são transmitidas. Nós vimos isso na peça aqui também, né? Já aqui na peça. Então, são ideias que são transmitidas pelos espíritos, porque na 459, conforme também já foi citado aqui, os espíritos influenciam na nossa vida de tal forma
tão importantemente que são eles que nos guiam. Nem sempre guiam, desguiam. E tem um guia e tem um desguia. Né? A gente já vê quem é que está guiando a gente, se ele está sendo guiado ou está sendo desguiado. Isso é importante que a gente saiba. Então, e o Silas começou a tratar os obsessores, ele vai conversar com os obsessores, e começa a conversar com os obsessores, com o Leonel e com o Clarinho, amorosamente. E o André Luiz, que viu a situação, viu a perseguição que ele fazia ao rapaz, estranha aquilo, mas você está amorosamente tratando eles são espíritos, né, assim, trevosos, estão perseguindo o rapaz. Vamos avaliar o motivo pelo qual isso está acontecendo. Esses dois espíritos eram tios carnais daquele rapaz, em outra encarnação. E eles tinham direito a uma herança, né, que foi tomada pelo pai desse menino, e foi que ele recebeu como herança. Então, eles tomaram a bendita naquela criatura, por eles terem sido, vamos dizer assim, vilipendiados, né, retirados daquele valor que eles tinham direito. E agora eles estavam perseguindo o rapaz. E aí, vejam só, o Silas, para poder se aproximar, ele chegou para o obsessor, para o Leonel, e fazendo-se como quisesse aprender como é que ele fazia aquele processo de dominação da mente do obsediado. Ele vai e pede que o obsessor explicasse para ele como que ele fazia. E aí, gente, quem vê aquilo lá, diz assim, outro dia eu ouvi algum palestrante, não lembro quem foi, se parou do outro que falou, assim, o espírito dá uma aula, ele sabia mais que os espíritas sobre como dominar a mente da outra pessoa, e dá uma verdadeira aula, porque descobre qual é o verdadeiro móvel da criatura. Todos nós temos, além dos desejos que temos, dos interesses que temos na vida, alguma coisa que é o nosso interesse principal. Tem gente que o interesse principal é fazer o bem. Tem gente que o interesse principal é ganhar dinheiro. Tem gente que o interesse principal é a vida sexual. Tem gente que o interesse principal é alguma outra coisa que pode ser elevada e pode ser menos elevada. No caso aqui, eles descobrem que o interesse daquele rapaz era ganhar dinheiro e acumular dinheiro. Então eles levavam para casa onde ele morava espíritos argentários, espíritos presos às coisas materiais. Como eu falei aqui, citei aqui o nosso irmão que disse que morrer é fácil, mas desencarnar é difícil, né? Ele vai mostrar isso nas suas obras. São várias obras, né? Filomeno de Miranda tem várias obras sobre obsessão, mostrando que o interesse pecuniário da criatura era muito forte. Ele queria dinheiro. Então, trouxe espíritos que estavam presos à matéria, ainda tinham morrido, o corpo morreu, mas eles ainda não tinham desencarnado. Porque ainda estavam aprisionados às coisas do cotidiano, coisas do dia a dia. E aí leva aqueles espíritos para a casa dele. E aí surge aquela simbiose das ideias que são geradas na auto-obsessão com a ideia dos obsessores que estão em torno e começam também a alimentar aquela ideia, reforçando essa ideia. Porque a finalidade que eles tinham era de fazê-lo desencarnar. Que assim não merece a encarnação. Porque os espíritos obsessores sabem que o benefício da encarnação,
é a oportunidade que nós temos de acertar as nossas contas conosco mesmo, com Deus, mas não é com Deus que está nos céus, não é com o Deus que está transcendente, é com Deus imanente, com Deus interno nosso. Quer dizer, quando a gente consegue, como diz Joana de Ângeles, fazer com que o nosso ego se aproxime do nosso self e haja um engajamento entre os dois e se torne um só. Essa que é a grande finalidade. Então, à medida que o indivíduo vai, que ele tem essa ideia principal, esse desejo principal, que nem ele próprio tem consciência muitas das vezes, né? A maioria de nós não temos consciência do principal móvel da nossa vida. É preciso que a gente deite no divã do analista, é preciso que a gente faça a meditação, é preciso que a gente faça, como recomenda Santo Agostinho, na pergunta 919A, todo dia, no final do dia, fazer uma revisão, né? Uma contabilidade do que a gente fez de positivo, de negativo, e ver se fez negativo, no dia seguinte tentar acertar. Se fez positivo, no dia seguinte potencializar para que ele se torne mais positivo. Então, a gente sabe que no livro Boa Nova, por exemplo, né, Jesus vai, aliás, o nosso Humberto de Campos, irmão X, vai nos dar dois testemunhos muito importantes da transformação que a criatura pode realizar. Uma delas, que talvez seja a maior que tem no Evangelho todo, é a transformação de Maria Madalena, e de uma cortesã, de uma mulher que era uma prostituta de luxo, né? Uma cortesã, uma mulher rica, bonita, que recebia em sua casa os homens, os dignatários mais ricos daquela comunidade social. E ela, quando ouve Jesus, se apaixona por ele, mas ela ainda não tinha noção do que seria a paixão verdadeira. E ela vai dizer, está lá no livro Boa Nova, quem quiser saber bem, tentar vai lá, leia, ou releia, se já leu, para ver bem isso. Ela vai dizer assim: Senhor, tenho sede de amor. E Jesus diz para ela: é bem verdade, tenho sede de amor. E aí Jesus começa a lecionar para ela que seja o amor. E já aqui no Evangelho tem a lição do item 8 do capítulo 11, que é a lei do amor, da qual falei, que é uma verdadeira aula de evolução, mas também é a aula que começa dizendo que o amor é o resumo da doutrina de Jesus toda, completa, inteira. E vai dizer que, à medida que a gente sai da sensação das coisas que nos ferem sentido e caminhamos para o sentimento tem no amor a sua maior estrela. E é esse amor que tem como verdadeira semente o instinto. É o instinto que nos leva para a comida, para o sexo, para as coisas materiais, para o domínio do ser do corpo na nossa vida. E o ser do corpo torna-se tão importante que ele começa a achar, o ser do corpo, começa a achar que ele é a nossa mente. E começa a dominar a própria mente. E é preciso que a gente, através daquilo que da doutrina espírita chamamos de reforma íntima, possamos transformar essa situação, fazendo com que a mente, que é vamos dizer assim, uma estrutura do ser espiritual, possa ela sim dominar o ser do corpo e fazer com que aquela semente que é instintiva se transforme numa verdadeira árvore, que é o amor. Não o amor no sentido vulgar, como diz o Lázaro, mas o amor na sua expressão mais ampla, mais completa,
mais fulgurante, que ele começa dizendo que é a doutrina de Jesus todo o tempo. E aí Jesus vai lecionar para Maria como que ela vai aprender a amar, dizendo para ela que o maior amor da vida, a maior manifestação do amor se faz com sacrifício. Eu costumo dizer que não é sacrifício, é sacro ofício sagrado. E esse ofício sagrado, que é o ofício da maternidade, por exemplo, né? Em que a mulher se aproxima mais facilmente de Deus, porque vai dar origem à própria vida e vai entregar o seu útero, né? Para que ali dentro daquela câmara escura, como é a câmara escura onde se faz os efeitos físicos de materialização do Espírito, se dê a verdadeira materialização do Espírito, que é o nascimento de uma criança, na reencarnação, que é a palavra, primeira palavra, né, para a construção do nosso ser, é o vencimento da morte, porque Jesus matou a morte. As lápides dos túmulos estão vazias, ninguém está lá no túmulo. Muitos estão mortos, mas não desencarnaram. Mas aqueles que já conseguiram estão aí fulgurantes, iluminados, cheios de luz. Essa é a primeira palavra do vencimento da morte, né? E aí Lázaro vai dizer que o sangue resgatou o espírito, quer dizer, o homem da morte. Não existe a morte. A morte, aquilo que eu falei, a primeira frase que eu disse aqui, todos vão morrer, apaguem. Ninguém vai morrer. Quem vai morrer é o nosso corpo. E o corpo vale muito, mas não é o principal. Depois de ele nos ter servido bastante, é até justo que ele, né, volte para a Terra e dê origem aos elementos físicos, naturais, que vão dar origem a outros corpos, porque tudo, a natureza nada se cria, tudo se transforma, como eu dizia Lavoisier. E a lei natural é a lei da transformação, do progresso, do crescimento. Então, nós vamos ver que é por isso que o Espírito da Verdade deu um conselho, do qual eu já falei aqui anteriormente, com o qual eu vou terminar. Espíritas, amai-vos, ame a si mesmo, ame o seu próximo, procure na sua casa, na sua família, ser o servidor de todos, porque aquele que quer ser servido, seja ele o servidor de todos. Lava a roupa, varre o chão, faz comida, limpa a cozinha, limpa a mesa, limpa o fogão depois de fazer a comida. Eu estou falando disso porque eu fiz tudo isso hoje. Mas fiz, minha mulher, fiz. Faça tudo isso. Eu queria que a minha mulher chegasse em casa, ela estava numa atividade fora, e achasse a comidinha lá para ela comer. Ela chega em casa, a primeira frase, ela não me dá beijo nem nada, ela fala nem comigo. Ela diz assim, estou com fome. Parece a criança. Estou com fome. Tá, meu amor, está aqui a comida para comer. Então, esse é o primeiro. Aí você diz assim, mas você deve estar um espírito elevadíssimo. Mentira, não é isso. Faço impulsão de coisa errada aí. Mas aprendi que ser humano não é errar. A gente errar é humano. Mas humano mesmo é corrigir o erro. Então, espíritas, amai-vos. Amar um ao outro, amar a si próprio, amar o próximo. Servir. Porque o amor se manifesta no serviço. Servindo ao outro. Dando a ele aquilo que lhe é devido, que é a justiça. Porque a gente fala tanto de caridade, leiam o livro dos Espíritos e vão ver lá na parte que fala da caridade, lá pela pergunta 800 e pouco, tem a 886, que pergunta como seria a caridade na visão de Jesus. Vocês vão ver a resposta, é uma resposta terrível.
né? Porque a gente fica, a gente não faz isso. Quer dizer, indulgência para com todos, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente está no caminho, porque a gente vai estará imitando o nosso modelo e guia, que é Jesus. Então, primeiro, amar é servir. E o segundo mandamento, foi falado aqui que os espíritos estão lendo pouco, a gente precisa ler mais. Eu, por exemplo, estava aqui vendo, eu queria ver aqui uma história que eu ia contar, mas o tempo já passou, eu não vou contar essa história. Eu ia falar de Bartolomeu, discípulo de Jesus, que diz que era muito triste, muito macambudo. Jesus vai conversar com ele e diz para ele, e Jesus percebe que o problema dele é que ele era muito pobre, ele não tinha recurso, e ele queria ter uma fortuna, queria viver melhor. E aí ele sai da conversa com Jesus animado, porque ele vivia brigando com as pessoas, porque ele achava que ninguém entendia ele estava sempre todo mundo contra ele, meu Deus do céu. Aí ele entende que, quer dizer, você faça isso, seja mais benigno, aceita melhor as coisas. E aí ele vai vender os peixes que ele havia pescado. E quando ele chega na feira para vender os peixes, e o comprador do peixe oferece lá o valor pelo peixe, ele sempre diz assim, não, mas isso é muito pouco, e discutia, ficava brigando, e acabava às vezes nem vendendo os peixes. Ele vai e aceita, tá bom. Aí eu disse assim, mas mudou, então vou comprar o resto dos peixes. Ele comprou todos os peixes, ele chegou em casa todo feliz, e aí começou a discussão, os irmãos apelidando ele, falando coisas que indevidas. E ele tranquilo, eu tinha conversado com Jesus, Jesus tinha dado para ele a condição dele aceitar tudo aquilo e ficar tranquilo. Ele não respondeu nada. Assim, está doente, não está respondendo, não está falando nada, não está, quer dizer, não está dando motivo para a discussão. Eu aí estava procurando, eu gosto de livros de papel. Aí eu pedi o livro aqui, não tinha o livro. O livro tinha sido vendido, aí a irmã me sugeriu aqui para eu olhar na internet. E eu olhei, até descobri o livro, até descobri a passagem lá do Bartolomeu, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar lendo os aplicativos. O negócio é livro. E por isso é o segundo conselho de Espírito Verdade. Para que a gente possa ter aquilo que nos é devido, porque a gente lê sobre a caridade, mas vai ver que o pressuposto para a caridade, gente, é a justiça. Será que nós somos justos? Será que nós damos ao outro aquilo que lhe é devido? Aquilo que nós achamos que devemos dar ao outro, que ele achamos que é justo para nós? Porque sem justiça, meus irmãos, não há caridade. Então é preciso primeiro a gente ser justo. E aí o segundo mandamento, que é instruí-vos. É impossível, aliás, o doutor ele falou aqui que você não quer ler, está com preguiça de ler e tal, ouve a Rádio Rio de Janeiro, é uma boa maneira de aprender, né? Tem vídeo no YouTube, eu mesmo tenho um canal lá, eu faço uma live toda semana, né? Tem uma live na segunda, 19h30, e uma live, eu também está fazendo o trabalho, né? E uma live na terça-feira, 19h30. Na live de 19h30 nós estamos, de terça-feira nós estamos estudando o livro dos Espíritos, estamos bem no comecinho. E na live de segunda-feira nós falamos do Evangelho e estamos falando agora da saúde, falamos sobre saúde. Vocês sabem que a minha área de interesse é a área médica, eu sou médico, eu estou médico nessa encarnação. Então, nós estamos falando sobre a saúde e eu tenho aprendido muita coisa nova e esse neurocientista que eu tenho estudado aproximadamente, ele tem coisas incríveis. Então, espíritas amai, espíritos, instruídos. Com isso eu termino a minha apresentação. Deus abençoe vocês e eu espero estar aqui sempre que eu puder, porque essa casa aqui, ela me é muito cara, porque
Aqui eu convivi com muitas criaturas fantásticas, né? Diretores daqui, companheiros. Eu nunca fui frequentador das reuniões da casa, mas vim aqui, antigamente aqui no ramal, nós tínhamos aqui uma instituição de mocidade espírita chamada UMERG, União das Mocidades Espíritas do Ramal de Nova Iguaçu. Eu não sabia disso. Pois é, a gente tinha que escrever sobre isso. Eu tenho a impressão que alguns dos diretores daquela época já estão encarnados por aí. Alguns já desencarnaram. Então a gente fazia reuniões nos centros espíritas, né? Na mocidade espírita. E tinha a CELG, que era Confraternização Espírita do Lar de Jesus, que andava no ramal todo, de Ricardo de Albuquerque até Paracambi. Todos os centros espíritas. Cansei de fazer palestra em Queimados, em Vieira Pedreira, a gente andava muito, né? E a gente fazia visitas ao presídio em Bangu. Naquele tempo tinha o hospital, né? A gente ia, só com o pessoal daqui do Nova Iguaçu, para Bangu, uma vez por mês, e uma vez por mês, isso era de manhã, de tarde era palestra do Centro Espírita. No outro domingo a gente ia para Curupaiti, ver os leprosos. Vocês sabem que a história dos leprosos tem histórias incríveis. Divaldo Franco, Divaldo Franco, certa vez, o Espírito apareceu para ele e disse que ele tinha que ir nas casas dos leprosos. Ele disse assim: não, Deus me livre, eu tenho pavor dessa doença, eu não vou não. Aí ele disse: bom, meu amigo, se você não for lá, você vai para lá. Aí ele começou aí. Muita paz. Meu amigo, muito obrigado.